Chegamos ao momento do nosso estudo bíblico, momento precioso, meu ouvinte, em que temos nos debruçado sobre a epístola aos Hebreus, em busca dos preciosos tesouros escondidos nesse texto tão rico do Novo Testamento. No último estudo terminamos o 3º capítulo, em que 2 assuntos destacam-se. Primeiramente, é enfatizada a superioridade de Jesus Cristo sobre Moisés. Nos 2 primeiros capítulos, o autor já havia demonstrado a superioridade de Jesus sobre os anjos. Agora é a vez de fazer o mesmo em relação a Moisés. Mesmo tendo sido Moisés o maior profeta do povo israelita, aquele com quem Deus tratava face a face, mesmo tendo sido ele o líder que conduziu o povo da servidão do Egito para Canaã, mesmo com todos os prodígios que Deus realizou por seu intermédio diante dos egípcios e diante do seu povo, mesmo tendo sido por meio dele que Deus transmitiu a lei a Israel, e mesmo tendo sido ele o escritor humano do Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ainda assim, Moisés era servo de Cristo e no seu próprio tempo serviu a Cristo. Sim, porque Moisés, apesar de sua inegável importância, era um homem e Jesus Cristo é Deus. E Moisés era um tipo de Cristo. Sua vida e obra, bem como a lei, apontavam para Cristo Jesus, em quem a lei sacrificial teve o seu cumprimento. Esse é o primeiro grande destaque do 3º capítulo de Hebreus. O segundo é o veemente alerta contra o perigo da incredulidade quanto à suficiência de Cristo Jesus e sua obra redentora. O autor sacro está preocupado com o perigo de seus leitores originais afastarem-se de Cristo, voltando-se para Moisés e os símbolos do Antigo Testamento. Assim, ele recorre ao Salmo 95 para dar um exemplo a ser evitado, um exemplo negativo. Trata-se da geração que foi conduzida por Moisés para fora do Egito e que, apesar de ter presenciado tantas demonstrações do grande poder de Deus, manteve-se idólatra, incrédula, provocando constantemente ao Senhor. Por essa razão, aquela geração foi condenada a perecer no deserto. A jornada prolongou-se por 40 anos, até que morressem todos os que a haviam iniciado com mais de 20 anos. Daquela geração incrédula, apenas Josué e Calebe entraram em Canaã, pois eles não duvidaram do poder de Deus. O autor da epístola exorta os judeus cristãos, aos quais estava escrevendo em primeira mão, a não se desviarem de Cristo, vigiando para que seus corações não se inclinassem para a incredulidade, como haviam feito seus irmãos do passado, pois isso seria afastar-se do Deus vivo. Eu lembro que não está em foco até aqui doutrinas importantes da fé cristã, como a eleição e a segurança dos crentes, das quais o apóstolo Paulo trata em outros textos, como Romanos e em Efésios. O que está em foco é o perigo da incredulidade que provavelmente estava rondando aqueles judeus cristãos do primeiro século. Assim, o autor sacro aplica as palavras do Salmo 95 diretamente aos seus leitores, pois para ele a questão era de vida ou morte, de salvação ou condenação. Como um pastor amoroso, preocupado com seu rebanho, ele trata a incredulidade com a seriedade necessária. Passemos então ao capítulo seguinte. Vamos à leitura do texto. Acompanhe Hebreus, 4º capítulo, do 1º ao 5º verso, em que a palavra de Deus diz assim: Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo.
Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Como você deve ter percebido, o começo do 4º capítulo é uma espécie de segundo estágio da exortação iniciada no capítulo anterior, alicerçada na parte final do Salmo 95. Pode ser que você também tenha notado a frequência com que é dita a palavra descanso. Nesses 5 versos ela aparece 4 vezes e em todo o capítulo anterior apenas 2 vezes. Parece que devemos prestar atenção a essa palavrinha, que ainda vai aparecer mais 2 vezes até o final do capítulo. Por essa razão, meu ouvinte, o primeiro ensinamento que podemos extrair dessa sessão inicial do 4º capítulo é que o descanso de Deus é uma promessa que ainda está em aberto. Veja que o primeiro verso diz que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Sabemos que a promessa do descanso tinha como primeiros beneficiários aquela geração de israelitas que foi libertada do Egito. O descanso para eles seria entrar em Canaã, tomar posse de terras férteis e de cidades que o Senhor lhes daria, em cumprimento às promessas feitas aos seus primeiros patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Basicamente, seria um descanso físico e social. Eles, uma vez instalados na boa terra, não seriam mais escravos de ninguém, não seriam oprimidos, não mais gemeriam sob a dura servidão. A terra em que iriam trabalhar lhes pertenceria integralmente. Lá também poderiam cultuar a Deus de forma livre, conforme as leis que Moisés lhes havia transmitido. Ergueriam o tabernáculo e a ele se dirigiriam as tribos para as celebrações solenes. Contudo, como sabemos, por causa de seus corações endurecidos, a geração adulta que saiu do Egito morreu sem ver essa promessa cumprida. Seus corpos foram caindo pelo deserto e no descanso só entraram Josué, Calebe e a nova geração. Porém, o autor de Hebreus estabelece uma ligação entre aquele descanso dos antigos israelitas, sob Moisés, e os nossos privilégios através de Cristo, sob o Evangelho. Essa ligação é algo que nenhum outro escritor do Novo Testamento faz. E indica que os nossos privilégios em Cristo Jesus são a tradução mais exata do descanso de Deus. O descanso que fora prometido ao povo do Êxodo apontava para os privilégios dos crentes em Cristo Jesus. Assim sendo, essa é uma promessa que continua válida. Simon Kistemaker, em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Cultura Cristã, afirma que as promessas de Deus permanecem as mesmas por todos os tempos e para todas as gerações, porque Deus é fiel à sua palavra. Assim, a promessa de entrar em seu descanso continua valendo e perderá a sua importância somente no final dos tempos, quando o último dos crentes entrar no descanso de Deus. E isso nos leva ao ensinamento seguinte. Em que, afinal, consiste o descanso de Deus? Bem, antes de qualquer coisa, é preciso considerarmos que não está em foco a herança de alguma bênção material como a posse de uma terra. É importante essa ressalva porque vivemos tempos tão estranhos em que um outro evangelho tem sido alardeado. E não é difícil que haja quem pense que deve acontecer na sua vida o mesmo que aconteceu com o povo que entrou em Canaã. Que vai receber tudo prontinho, que o Senhor vai lhe dar de mão beijada o cargo que ele deseja, o carrão que ele cobiça e coisas assim. Eu mesma já ouvi pregações em que o líder diz para os crentes sonharem com mansões e com iates, que o Senhor vai lhes dar esses bens. Eu, sinceramente, não sei de onde essas pessoas tiram essas ideias, mas, enfim, existem os que acreditam. Talvez pensem que, assim como Israel tomou posse de terras que não cultivou
e de cidades que não construiu, então o mesmo deve acontecer com os cristãos. Mas isso é cegueira, é loucura, é qualquer coisa, menos evangelho. Descartada essa ideia tola e reducionista, devemos lembrar mais uma vez a frase de Russell Champlin: a Epístola aos Hebreus é o supremo exemplo neotestamentário de como funcionam os tipos bíblicos. Meu ouvinte, assim como Moisés, em vários aspectos, era um tipo de Cristo, também o descanso prometido a Israel era um tipo do descanso de Deus para os cristãos. Mas o tipo ou o símbolo é sempre menor do que a verdade simbolizada. Moisés era muito menor do que Cristo. Israel era menor do que a igreja. E o descanso dos israelitas era menor do que o nosso descanso. O descanso de Deus para os cristãos consiste de privilégios imensamente superiores aos de Israel em Canaã. Mesmo nos melhores momentos daquele povo, mesmo nos tempos áureos de Davi e Salomão. Esse descanso consiste de bênçãos espirituais. O terceiro verso do nosso texto de Hebreus diz que nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Um capítulo da Bíblia vem à minha mente quando penso nesse abençoado descanso cristão. Trata-se do 8º capítulo de Romanos, que começa garantindo que não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo, e termina afirmando que também nada nesta vida ou no porvir poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas esses são os maravilhosos começo e final. O interior do capítulo é recheado de grandiosas promessas também. Temos ali a certeza da graça que nos é dada pelo Espírito Santo, que em nós habita. Temos ali a certeza de que somos filhos adotivos por meio de Cristo e com Ele somos co-herdeiros de Deus. Temos a certeza de que os sofrimentos do tempo presente não são nada comparados com a glória que nos está reservada. Temos ali a certeza de que a criação que hoje geme como nós gememos, um dia será redimida, será restaurada. Temos a certeza de que nossas orações, apesar de fracas e imperfeitas, são interpretadas pelo Espírito Santo, que é o intercessor em nosso coração. Temos ainda em Romanos 8 a garantia de que Deus não será frustrado no seu desígnio de nos tornar conformes à imagem de seu Filho, porque aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Contra esses, portanto, nenhuma acusação será intentada e ninguém os condenará, porque Cristo Jesus, que por eles morreu e ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por eles, intercede por nós. Eu penso que se essas maravilhosas garantias da palavra de Deus não nos derem uma boa ideia do que é o descanso de Deus, talvez nada mais o faça. Mas vejamos o que dizem dois notáveis estudiosos a esse respeito. O pastor Matthew Henry, em seu comentário bíblico publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, observa que nós, os que temos crido, entramos numa abençoada união com Cristo e em uma comunhão com Deus por meio de Cristo. Nessa condição, de fato, desfrutamos de muitas experiências agradáveis de perdão, de paz na consciência, alegria no Espírito Santo, aumento na graça e nas garantias da glória, descansando da servidão do pecado e repousando em Deus, até que estejamos preparados para descansar com Ele no céu. Na mesma linha de pensamento, Simon Kistemaker diz que, no nosso texto, a ideia de descanso assume um significado muito mais amplo, porque quando a palavra descanso foi usada pela primeira vez, ela dizia respeito à entrada em Canaã. O conceito incluía o descanso dos israelitas do assédio dos inimigos dos países vizinhos.
Espiritualmente, diz respeito à vida abençoada, que é passada em harmonia com a lei de Deus. Quando Davi falou do descanso, ele vivia em segurança em seu palácio em Jerusalém. Para os destinatários dessa epístola, o termo descanso tinha um significado espiritual. E é esse significado espiritual que também deve ter para nós, meu ouvinte. A terceira lição que podemos extrair do nosso texto é que esse descanso de Deus não é para todos. Essa é uma ideia que pode soar horrível para alguns. Como assim, dirão? Como que o descanso de Deus não é para todos? Mas observe o que diz o nosso texto. Hebreus 4, verso 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Você percebe, meu ouvinte, que o Evangelho foi anunciado também no Antigo Testamento? Muito antes das profecias messiânicas de Isaías ou Miqueias, as boas novas foram anunciadas. Existe lei no Evangelho e existe Evangelho na lei. Veja o que o autor de Hebreus diz aí. Ele afirma que aquela geração que foi reprovada no deserto ouviu as boas novas. Sim, porque toda promessa de Deus é uma boa notícia, à qual devemos dar crédito, à qual devemos dar ouvidos, à qual devemos responder afirmativamente, com fé. Mas o que fez aquela geração? Respondeu negativamente, com incredulidade. Por causa disso, a entrada no descanso de Deus lhes foi negada. Daquela geração incrédula, apenas Josué e Calebe receberam a bênção prometida, pois exerceram fé no Deus que fez a promessa. Para que então é o descanso de Deus? O autor de Hebreus é bem explícito. Por isso ele diz no verso 3, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, como Deus tem dito. Nós é uma referência clara e direta àqueles de nós que creem e demonstram fé em Cristo Jesus e confessam o seu nome, tendo-o como único e suficiente Senhor e Salvador. Vejamos alguns textos de prova. Livro de Atos dos Apóstolos, 4º capítulo, versos 11 e 12. Ali está escrito, este Jesus é pedra rejeitada, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Essas palavras foram proferidas pelo apóstolo Pedro diante do conselho de líderes dos judeus. No mesmo livro, livro de Atos, capítulo 16, verso 31, outro apóstolo, desta vez Paulo, ouve do carcereiro em Filipos a seguinte pergunta: que devo fazer para ser salvo? E responde com a recomendação mais importante que a palavra de Deus nos faz. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Também em Romanos, 10º capítulo, verso 9, temos a declaração: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Observe que a fé em Cristo é o componente indispensável para a salvação. Não se trata de uma mera afirmação protocolar. Não se trata de uma fé dividida entre Cristo e qualquer outra pessoa ou coisa, e sim da fé que está alicerçada exclusivamente em Cristo e que está enraizada na alma. Por isso, na primeira carta aos Tessalonicenses, 2º capítulo, verso 13, o apóstolo Paulo dá graças a Deus por aqueles irmãos. Ele diz, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens,
e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. A promessa de entrar no descanso de Deus ainda está de pé, mas só entramos nele por meio da fé em Jesus Cristo. É para esse descanso que a entrada em Canaã apontava. O professor Simon observa que, assim como a promessa de Deus não perde a sua validade, assim também suas ameaças permanecem verdadeiras para todos os que não aceitam a palavra de Deus pela fé. A palavra de Deus prevalece. O final do verso 3 repete para os nossos dias o que o Senhor determinou como punição para aquela geração incrédula. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Essas palavras, meu ouvinte, não estão restritas àquela geração e à experiência de Israel no deserto. Mas essas palavras lembram a todos que estamos lendo a epístola agora que tanto as promessas quanto as ameaças de Deus são igualmente válidas hoje. A triste verdade, meu ouvinte, é que muitos que ouvem a pregação do Evangelho não lhe dão crédito. Ao contrário dos tessalonicenses, recusam-se a acreditar que o que estão ouvindo é a palavra de Deus. O resultado é que viram suas costas para o descanso tão precioso que lhes é oferecido em Cristo Jesus e que não será encontrado em ninguém mais. O reformador João Calvino, em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Fiel, observa que a doutrina pela qual Deus nos convida hoje é a mesma que no passado distante libertou os antepassados dos judeus. Por que o autor de Hebreus diz isso? Pergunta Calvino. E ele responde: para que saibamos que a vocação divina não nos será mais proveitosa do que foi a eles, a menos que a tornemos inabalável através do exercício de nossa fé. O autor de Hebreus adiciona esse elemento como uma concessão, ou seja, uma vez que o Evangelho nos é proclamado. Mas para que não nos gloriemos ilusoriamente, ele prontamente diz que os incrédulos, a quem Deus outrora favoreceu com a participação de tão grandes benefícios, não desfrutarão de nenhum de seus frutos. Aliás, nós mesmos não teremos qualquer participação em sua bênção, a menos que a recebamos mediante a fé. Ele reitera uma vez mais a palavra ouvir, para que saibamos que ouvir é inútil, mesmo quando a palavra nos é dirigida, a menos que a mesma seja acompanhada pela fé. Aqui deve-se notar a relação existente entre a palavra e a fé. Essa relação é tão forte que a fé não pode separar-se da palavra. Em contrapartida, a palavra, quando separada da fé, é ineficaz. Não significa, contudo, que a eficácia da palavra dependa de nós. Pois ainda quando o mundo todo fosse falso, aquele que não pode mentir jamais cessaria de ser verdadeiro. Ocorre, contudo, que a palavra só exerce seu poder em nós, quando a fé entra em ação. A fé é o poder de Deus para a salvação, porém só naqueles que creem, como diz Romanos, 1º capítulo, verso 16. Nela se acha revelada a justiça de Deus, mas só quando é de fé em fé. Desse modo, a palavra de Deus é continuamente eficaz e salvífica e salvadora para os homens, quando eles a mentalizam e a levam em sua própria natureza. E seus frutos só serão desfrutados por aqueles que creem. Observe que no dizer de Calvino, onde a palavra de Deus não se acha presente, a fé não mais existe. E todo aquele que tenta separar a palavra da fé, ao mesmo tempo extingue a fé e a reduz a nada. Esse fato é digno de muita atenção, porque desse fato se deduz que a fé não é possível, exceto nos filhos de Deus, unicamente a quem é oferecida
a promessa de adoção. Calvino pergunta: que tipo de fé os demônios possuem, a quem nenhuma salvação se promete? Que tipo de fé todos os pagãos possuem, os quais ignoram a palavra de Deus? Portanto, o ouvir deve sempre preceder a fé, e para que também saibamos que é sempre Deus quem fala, e não os homens. Assim, Calvino conclui: o que fecha a porta para a entrada no descanso de Deus é a incredulidade, e o que abre essa porta é a fé. Mas, como já sabemos, fé em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. No próximo estudo veremos que a mais sublime bem-aventurança humana é estar o homem unido a Deus. Assim, esse deve ser o nosso propósito maior, ao qual todos os nossos planos e ações devem ser subordinados. Ao Senhor, que nos chama para o seu bendito descanso em Cristo, seja toda a glória, a honra e o louvor, hoje e eternamente. Amém.